Boa noite. Alegria para mim poder estar aqui participando de fato desse momento histórico. A gente sabe o quanto conferências assim são pensadas, sonhadas, planejadas, oradas, não só por toda a comissão organizadora, mas também por todas aquelas que se programam e se interessam de vir e estar aqui. Eu não sei o quanto você teve que viajar, quais foram os seus desafios para poder estar aqui essa noite, mas seja como for, a nossa oração de fato é para que o Senhor abençoe ricamente o nosso tempo juntas, que possamos ter momentos de refrigério mesmo na palavra. E para mim um privilégio poder ser uma das preletoras dessa conferência que é, assim esperamos realmente, a primeira de muitas. Então eu gostaria, antes de qualquer outra coisa, de agradecer a comissão organizadora, o convite de vocês para que eu pudesse fazer parte disso, realmente, para mim, um privilégio enorme. E de quebra, assim, de bônus, ainda conhecer a cidade maravilhosa, né? Preciso falar que, realmente, para mim, esse é um privilégio, era um sonho antigo. Apesar de eu não morar tão longe assim, eu nunca tinha estado aqui, e eu ainda não pude passear, mas só a minha vista da janela ali para a lagoa, eu já fiquei uma boa parte, assim, só olhando de lado para o que me aguarda. Mas, sem dúvida nenhuma, são presentes que o Senhor nos dá de poder desfrutar da revelação especial do Senhor por meio da palavra, mas também poder contemplar e se maravilhar com a revelação geral dele por meio da criação. E isso o Rio de Janeiro tem de sobra, já deu para perceber. Vislumbres de um Deus maravilhoso que se revela para nós, né? Tive o privilégio, tenho o privilégio, sempre fico muito feliz quando isso acontece, de eu estar aqui com a minha família. Então, como já foi falado, estou aqui com o Luiz, com a Esther e o João, meu marido, meus filhos, que estão me acompanhando aqui. E como eu disse, não sou de muito longe, eu moro em São José dos Campos, é estado de São Paulo, mas 5, 6 horas de viagem por aí, então não é tão distante assim. Congrego lá junto com a minha família na Igreja Batista Maranata, onde o pastor Sacha Mendes é o pastor e é o meu irmão. É muito interessante, uma experiência nova para nós ser ovelha do irmão. Tem sido interessante. Não sei o que ele acha a respeito também, mas imagino que seja algo parecido. E tenho o privilégio também, já há alguns anos, de estar à frente do Ministério Filipenses 4:8. Quero convidar vocês que não conhecem também para seguir e conhecer um pouquinho mais. Já desde 2010 eu tenho estado à frente disso, mas nos últimos anos, acho que a gente é praticamente gêmeo da Pronobis. Foi em 2020 que, de fato, o Ministério começou a criar uma proporção um pouco maior nas redes sociais, na internet. Hoje a gente também já tem eventos presenciais e uma alegria. E eu confesso para vocês que um pouquinho antes de eu vir para cá, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história da Pronobis e eu fiquei muito feliz com tudo aquilo que eu li no site. Se você ainda não deu uma boa passeada ali no site, vale a pena você fazer isso e entender com um pouco mais de detalhes aquilo que o pastor Judy Clay já falou. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o próprio nome, a escolha do nome da editora Pronobis, que agora também é o nome da conferência, Conferência Pronobis de Mulheres. Porque esse nome Pronobis carrega já no próprio nome uma verdade que é muito central para a nossa fé, que é por nós. Pronobis quer dizer por nós, né? E por nós cremos e sabemos. Por nós Cristo viveu, por nós Ele morreu, por nós Ele ressuscitou, e é exatamente a partir dessa obra dele por nós que a nossa vida começa. É a partir daquilo que Ele fez em nosso favor, o que Ele fez por nós, que nós começamos e que a nossa história começa. E num tempo em que, de fato, a identidade feminina tem sido tão confundida, tem sido tão bombardeada, tão atacada, tão reconstruída por tantas outras vozes, nós somos chamadas, e a minha oração é que essa conferência faça isso, nós somos chamadas a voltar para a verdade da palavra que não muda, voltar para aquilo que Ele fez por nós. Porque é ali na cruz que a nossa identidade é verdadeiramente resgatada. O mundo vai falar tantas outras coisas, mas é na cruz e naquilo que Ele fez por nós que a nossa identidade é resgatada. Ela não é construída ou reconstruída, muito menos desconstruída a partir de nós mesmas, mas sim recebida a partir daquele que nos criou e que nos redimiu.
Então, quando a gente fala sobre o resgate da identidade feminina, que dá nome a essa conferência e também dá nome a um livro excelente, o pastor Judy Clay foi tímido para recomendar esse livro. Esse livro é muito bom. Ele é um livro que traz verdades que nós precisamos conhecer e estar preparadas para combater as mentiras do nosso tempo. Katie McCoy, uma autora extremamente experiente, estudiosa do assunto, traz para nós argumentos a partir de diferentes áreas do conhecimento para mostrar a relevância da gente resgatar a identidade feminina a partir do que a Bíblia diz. Porque identidade feminina não tem a ver com autoexpressão. E é comum essa confusão, né? A gente fala sobre identidade e a gente fala sobre a gente se descobrir olhando para dentro. A gente fala e ouve sobre essa descoberta, essa autodescoberta muito vinculada a autoconhecimento. Só que a gente não pode vincular a identidade com autoexpressão ou autoconhecimento. Para nós, falar de identidade é falar sobre redenção. É falar sobre a verdade de Cristo Jesus e sobre quem nós somos à luz de Cristo Jesus. Então eu quero orar para a gente começar o nosso primeiro momento com a palavra. A minha oração é que, de fato, esses momentos aqui, tanto por meio das palestras que eu preparei, mas também o Wilson que vem para falar também, que nós possamos ser expostas à verdade e, de fato, entender que a nossa identidade está em quem Cristo diz que nós somos. E esse é o nosso primeiro tema dessa noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela vida de cada uma que está aqui. O Senhor, na sua soberania, no seu cuidado providente, trouxe cada uma aqui para ouvir verdades importantes acerca da tua palavra. E eu te peço, Deus, que nesse momento, não só hoje, mas amanhã, no domingo, cada vez que alguém vier aqui para falar, que seja o teu Santo Espírito que fale através e apesar de nós. Que a tua palavra seja mostrada, que a tua palavra seja proferida, proclamada, porque nós sabemos que quando isso é feito, Senhor, o Senhor opera e transforma os nossos corações. O Senhor sabe o coração, conhece o coração de cada uma que está aqui, as suas lutas, os seus desafios, aquilo que talvez ninguém mais saiba, mas o Senhor sabe, conhece, por isso nós te clamamos, Senhor. Ajuda-nos a olhar para a tua palavra, porque quando nós sabemos quem o Senhor diz que somos, nós não temos mais crise de identidade. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Cristo e olhar para a tua palavra. E é em nome dele, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Onde é que está firmada a sua identidade? Quando alguém te pergunta, se tem uma coisa que a gente precisa responder na nossa vida, são questões referentes à identidade, não é? Quem é você? O que você faz? E muitas vezes a gente confunde essas duas coisas. Quando alguém pergunta quem é você, a resposta mais natural é que a gente se defina em função de algo que a gente está fazendo. A gente se define em função das nossas ocupações, a gente se define em função do nosso estado civil, a gente se define em função de papéis. Mas onde é que a nossa identidade realmente precisa estar firmada e por que é que ela precisa de um resgate? O mundo, a nossa cultura, tem falado demais sobre isso e tem nos mostrado que nós podemos ou devemos atrelar a nossa identidade em muita coisa. E o mundo atrela a identidade em muita coisa, e talvez você também. E uma coisa que a gente faz muito bem, principalmente nós mulheres adultas, é firmar a nossa identidade nos papéis que nós desempenhamos em determinados momentos da vida. E eu não tenho... Quando eu penso em identidade, existe uma história que eu sempre conto, porque ela é, assim, emblemática e foi muito reveladora da minha vida, que aconteceu comigo logo que eu deixei a minha carreira universitária. Eu sou enfermeira por formação, eu fui docente universitária ao longo de muitos anos, 15 anos, na verdade. E quando eu saí da universidade para me dedicar totalmente ao Ministério Filipenses 4.8, fez 3 anos agora em março. E eu me lembro que eu saí feliz, eu estava convicta, era exatamente aquilo que eu queria ter feito. Isso não torna a decisão fácil, mas ela torna a decisão clara. Então, eu saí com alegria, não tenho absolutamente nada
de arrependimento em relação a essa decisão. Mas foi muito curioso que cerca de 10 ou 15 dias depois, no máximo, eu fui fazer algum formulário, tive que preencher um formulário que eu nem lembro exatamente do que era, mas eu fui preencher esse formulário que tem aqueles dados que a gente sempre tem que preencher: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, estado civil. E eu fui preenchendo tudo com muita tranquilidade até que chegou no campo ocupação. E quando chegou no campo ocupação, eu lembro que eu estava com a caneta assim, preenchendo no automático, mas quando chegou a ocupação, eu parei assim, falei: opa! E agora? O que eu vou colocar aqui? E deu um branco meio assim, momentâneo, do tipo: nossa, uma coisa mudou e eu estou num momento muito trivial de fazer algo que a gente faz o tempo todo, mas algo mudou em quem eu sou ou no que eu faço, que fez com que eu tivesse que parar e pensar: puxa, essa mudança foi um pouco maior do que eu imaginava. E talvez já tenha acontecido com você. Qual foi a sua sensação a primeira vez, se já aconteceu com você, em que você teve que colocar a questão de número de filhos e você, de repente, uma vida colocando 0 e, de repente, você colocou 1, de repente, você colocou 2, de repente, você colocou 3. Talvez você já tenha passado pela difícil experiência de não saber se você coloca 1 ou 2 porque você perdeu 1. E aquilo mexe com você, porque você sempre se colocou, se definiu em função de um papel que foi retirado de você. O seu trabalho. Você sempre colocou, preencheu lá na sua ocupação: empresária, professora, acadêmica, médica, dentista, e de repente você precisa colocar outra coisa. E aquilo mexe com você. A sua mudança de estado civil. Como foi quando você teve que colocar algo diferente do que você sempre colocava? E isso mexe com a gente. Por quê? Porque nós, muitas vezes, atrelamos ou colocamos a base ou o fundamento da nossa identidade naquilo que nós fazemos. E o que a gente acaba percebendo com um exemplo como esse? Quando a gente coloca o centro da nossa definição, o centro de quem nós somos, naquilo que nós fazemos, temporariamente, o que acontece quando isso deixa de existir? O que acontece quando isso é tirado de nós? O que acontece quando, depois de anos escrevendo casada, eu preciso escrever separada, divorciada, viúva? O que acontece quando, depois de anos escrevendo solteira, eu preciso escrever casada? Ou depois de anos escrevendo solteira, eu começo a me frustrar porque eu não escrevo outra coisa ali, eu gostaria de escrever. Seja como for, quando nós atrelamos a nossa identidade a papéis, nós estamos totalmente vulneráveis a ficar totalmente sem chão quando esses papéis forem retirados de nós. E eles serão. Por quê? Porque ninguém é mãe para sempre. Você pode olhar e falar: ai, como assim? Sim, você não nasceu mãe. Se você tem filhos hoje, você já passou por um momento da sua vida em que isso não era uma verdade para você. Papéis mudam. É o Senhor quem dá e o Senhor é quem transforma esses papéis ao longo da nossa vida, de tal forma que, se nós colocarmos ou fundamentarmos a nossa identidade nisso, se isso um dia for retirado, a gente fica com essa sensação: estou sem chão. Agora, deve existir algo, e a nossa esperança já é um baita de um spoiler, porque existe algo no qual a gente pode sim fundamentar a nossa identidade, porque não só é algo que não muda, como é algo que eu vou levar comigo para a eternidade. E é isso que eu quero propor que a gente olhe nessa noite. Que a nossa identidade, ela está fundamentada em algo muito maior, muito mais sólido e bem fundamentado do que essas definições ou papéis que, embora hoje, de fato, possam consumir quase que a totalidade do nosso tempo, não vão nos acompanhar na nossa eternidade. E algo que caminha sempre com a gente, independente dos nossos papéis, da nossa fase da vida, ou mesmo até do que as outras pessoas dizem de nós, com certeza é algo que a gente pode, com mais certeza, chamar de nossa identidade, não é? Algo que não vai mudar. Algo que, não importa o que você faça, continua com você. E qual é a boa notícia? É olhar para a palavra e saber que a Bíblia, de capa a capa, fala para nós sobre isso.
A Bíblia fala para nós sobre identidade. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter vários momentos aqui, mas começar uma conferência que se chama o Resgate da Identidade Feminina, não dá para ser de outra forma que não seja ver como que esse tema de identidade nos é apresentado ao longo de toda a Bíblia. E por que saber disso muda tudo sobre a minha identidade, sobre a sua e sobre a forma como a gente vive aqui. Então, para começar, abre a sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 4. É um trecho um pouco longo e talvez uma história conhecida, mas vale muito a pena a gente ler essa história, a história da mulher samaritana. João, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 1 a 29 e depois eu vou dar um pulo no 39 e vou ler o 39 também, tá bom? João 4, de 1 a 29 e depois 39, fala assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aí o versículo 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Esse texto fala algumas coisas muito interessantes para nós quando o nosso assunto é identidade e resgate de identidade. Primeiro, a gente precisa notar algumas coisas importantes a respeito desse texto, que é sobre essa mulher. Essa mulher que vai ao poço sozinha, num horário mais improvável,
Cada detalhezinho que aparece nesse texto, e o texto fala para nós que ela está indo por volta do meio-dia, não era um horário comum de se estar ali. Uma mulher samaritana sozinha, buscando água no poço naquele horário. Provavelmente, ela estava tentando ir num horário em que não fosse mesmo encontrar mais pessoas, porque essa era uma mulher que tinha rótulos. Essa mulher era alguém que tinha sua identidade muito atrelada àquilo que ela já tinha feito. Além disso, a Bíblia traz para nós detalhes que não podem passar batidos, que é o fato de que não só ela era samaritana, e a gente aprendeu aqui, samaritanos e judeus não se davam, e ela era mulher. E isso em vários pontos do texto vai chamando a atenção. Como assim alguém judeu falando com uma mulher? E como assim a mulher samaritana? Esse tipo de ênfase tem tudo para mostrar para nós que essa cena era uma cena muito improvável. Mas ela está acontecendo e Jesus chega para ela, mulher samaritana, sozinha no poço, e pede água. Quando ele pede água, ela está tão acostumada com o tratamento que ela recebe que ela mesma acha estranho. E não só ela acha estranho que ele, homem judeu, está pedindo água para ela, mulher samaritana, sendo quem ela é, como ele diz algo mais estranho ainda para ela, que faz com que ela comece a não entender nada. Porque ele fala para ela de uma água da qual, se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. Esse assunto é esquisito, mas ela fica interessada. Talvez porque ela não aguentasse mais ir naquele poço pegar água toda hora, sendo exposta ao julgamento dos outros. Talvez se existisse de fato uma água que fizesse com que ela ficasse em paz para sempre, ela ia querer, para não ter que ficar saindo e ouvindo as mesmas coisas e vendo o bafafá que acontecia onde quer que ela fosse. Ela se interessa por esse assunto. Ela não entendeu ainda, mas ela está interessada. E ela fala, eu quero dessa água. Eu quero essa água viva. Então Jesus diz para ela, ótimo, então traz aqui o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E aí Jesus fala para ela, sim, é verdade. Você vive com alguém que não é o seu marido e você já teve 5. Agora é aquela hora que a gente precisa parar e entender o quanto, de fato, essa mulher era definida, muito provavelmente, como uma mulher errada, imoral, um fracasso, fadada a viver sozinha, promíscua, adúltera, indigna, rejeitada. A lista é muito longa. Mas Jesus ele não ignora tudo isso, mas ele passa por cima de tudo isso e ele fala com ela. Ele fala com essa mulher, que ninguém queria falar. E ele não só fala com ela, ele olha para ela. E nesse diálogo dele com ela, ele revela primeiro quem ele é. Eu sou aquele que pode te dar água viva. Ela não entendeu ainda, mas ele já se revelou para ela. E ao se revelar para ela, ele também revela para ela quem ela é. E ele não revela quem ela é falando todos esses atributos nobres que eu acabei de falar, que provavelmente ela era definida ou chamada pelos outros. Ele não começa por aquilo que até então parecia definir essa mulher. Ele começa pela sede que ela tinha. É assim que ele começa a definir essa mulher. Ela tem sede de algo que só ele pode dar. E se ela se chegar até ele, ela terá essa água viva e da qual ela nunca mais terá sede. Essa é a aproximação de Jesus em resgate dessa mulher. E quando ele revela para ela a sede que ela tinha, isso revela quem ela era. Alguém que precisava dele. Por quê? Porque nasceu para ser adoradora dele. Mas alguns versículos para frente, a gente vê ele falando exatamente isso. Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores poderão voltar a ser aquilo que eles foram criados para ser. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ela não sabe de nada disso ainda, mas Jesus está se revelando como aquele que resgata corações confusos. Como aquele que resgata identidades que tantas vezes estão enfraquecidas de tanto julgamento e perdidas de procurar nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode dar. Nós fomos criadas à imagem de Deus.
Se a gente fosse... vou fazer um breve parênteses aqui da história da mulher samaritana, para a gente se lembrar exatamente disso. A Bíblia, de capa a capa, nos fala sobre identidade e a gente não precisa ir longe para entender que nós fomos criadas à imagem de Deus. Está em Gênesis 1. Gênesis 1 já começa colocando bem diante de nós o nosso propósito e o fato de que nós fomos, é Elizabeth Elliot que fala, criadas de propósito com um propósito. O fato de nós sermos homens ou mulheres não é um acaso, não é um acidente, não é uma loteria genética. Deus nos faz de propósito, homens ou mulheres, e quando Ele faz assim, Ele tem um propósito, e esse propósito é que eu e você, mulheres, possamos, como mulheres, espelhar quem Cristo é. Homens e mulheres são criados com a mesma função de serem homens, com o mesmo valor, de serem criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles vão refletir isso de formas diferentes, mas o valor é igual. Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, 26 e 27 já traz isso para nós de uma maneira muito prática e muito contundente. De tal forma que cada vez que a gente ficar perdido ou se sentir confuso em relação ao que eu estou fazendo aqui ou qual é o meu propósito, a gente pode vir aqui para Gênesis 1, 26 e 27 e entender que Ele nos cria com esse propósito especial. O texto diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E uma coisa muito legal que eu gosto de ver nesse texto aqui é que esses dois versículos 26 e 27, eles estão causando uma mudança de ritmo muito brutal no relato da criação. Se você for olhar depois, e pode ser um bom exercício de casa, você ler Gênesis 1 depois e vir com Gênesis 1 lido amanhã, você vai ver que na ordem do relato da criação, o padrão de Deus falando, e Ele cria todas as coisas por meio da sua palavra, né? Sempre eu vou encontrar um padrão que diz, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Então disse Deus, depois ele vai falar da criação dos seres vivos, né, dos animais. Ele começa a descrever os animais e ele fala que sejam criados cada um segundo a sua espécie. Cada um segundo a sua espécie. Versículo 20 fala isso, 21 fala isso, 24 fala isso. Cada ser vivo vai sendo criado conforme a sua espécie. Quando chega no homem e na mulher, o padrão muda. Porque não está escrito aqui, haja homem cada um conforme a sua espécie. Mas está escrito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher, distintos de todo o resto da criação, criados com um propósito muito específico e revelado a nós. Ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos os representantes divinos aqui, o qual as pessoas deveriam olhar e ver Cristo, e ver Deus refletido, ver Cristo refletido em nós. Homem e mulher, iguais em valor, com funções diferentes, mas ambos apontando de forma semelhante para o nosso Deus que nos criou. Isso nos define. Você entende que quando isso é o que nos define, quando a gente entende que a nossa identidade é essa, nós fazemos isso independente do que você preenche no seu formulário lá de cadastro, sei lá onde que você vai preencher de novo? Pode mudar o que for, pode mudar número de filhos, pode mudar estado civil, pode mudar carreira, pode mudar escolaridade. Quem você é não muda, se a sua identidade estiver ancorada no que a Bíblia diz que você é. E você e eu fomos, então, criadas à imagem e semelhança de Deus. Para, então, agirmos de forma coerente com o que Deus nos ensina, pensar como Ele pensa, eu sempre falo, pensar como Ele pensa, agir como Ele agiria. Assim nós seremos os seus representantes aqui.
E isso seria muito bom se tivesse continuado dessa forma, porque essa é uma notícia incrível. Nós fomos criados com o intuito de representá-lo aqui. Não existe mais crise de identidade quando eu sei o que a Bíblia fala que eu fui criada para ser. E que bom seria se a gente pudesse sair daqui pelos campos e lagoas e mares, vivendo sem nenhum problema o refletir a imagem do nosso Criador. Isso, ser conforme a sua imagem, é isso que Jesus vê naquela mulher. Por isso ele oferece a água que mataria a sede dela de uma vez. Quem ela é, ou quem ela foi criada para ser. Só que, depois de Gênesis 1, vem o 2 e o 3. E o 3, Gênesis 3 mostra para nós que ao invés de pensar como Deus pensa, agir como Deus age e exercer domínio sobre a criação, o homem pensa segundo os seus próprios desejos, age conforme a sua própria cobiça e é dominado pela criação. Totalmente diferente daquilo que ele deveria ter feito. Você sabe disso, Gênesis 3, versículos 1 a 6, ou depois que você leu 1, você leu 3, 1 a 6 também. E aí você vai ver o relato da queda, trazido para nós para mostrar que sim, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, não fazem aquilo que era para fazer, nesse sentido de refleti-lo, tem a falsa ideia de que poderiam ser como Deus, e o pecado então entra no mundo de tal forma que eles ainda carregavam a imagem de Deus, mas uma imagem distorcida. Uma imagem de alguém que foi criado para adorar, criado para representar o Criador, mas não sabe mais fazer isso como convém. Então busca em qualquer outra coisa algo que vá lhe dar propósito. Como a mulher samaritana fez. E como as mulheres da nossa cultura, como nós, hoje, homens e mulheres, ainda fazem. Buscando na criatura e não no Criador o propósito para a vida. E não vão encontrar. Por quê? Porque a nossa identidade é sermos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para adorá-lo. Só que se nós não voltamos a nossa adoração para o Criador, a gente vai atrás da criatura. E porque nós vamos atrás de criatura, a gente começa a buscar identidade no quê? Você pode completar uma lista aqui, não é objetivo da minha ser exaustiva, mas a gente busca identidade em popularidade, a gente busca a nossa identidade na estética, na beleza, no corpo perfeito, se entupindo de procedimentos para quem sabe ali achar que é suficiente e nunca vai estar se a nossa definição de felicidade, de propósito, de realização tiver nessas coisas, tão logo a gente conquistar, a gente vai querer só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Dinheiro, poder, relacionamentos. Mulher samaritana, 5 maridos, agora mais um que não é o marido dela. Pulando de um em um, a gente não sabe muito o contexto, mas é muito plausível entender que a busca de realização e de ser preenchida por meio de relacionamentos estava claramente fracassando, mas era ali que ela achava que ela poderia encontrar algo para completar a sua vida. Propósito, carreira, maternidade, casamento, tanta coisa. Hoje a gente olha ao redor e esse livro do Resgate da Identidade Feminina vai trazer isso também. O próprio conceito de feminilidade hoje está distorcido porque as mulheres cada hora estão brigando, buscando algo que está acontecendo exatamente isso. A partir do momento que eu conquisto, não está aqui. Então vem uma outra onda, e vem mais uma onda, e hoje a gente já está falando de uma 5ª onda de feminismo, em que o conceito de mulher é o alvo. O próprio conceito de mulher que deu origem ao movimento lá atrás, em busca de talvez algumas reivindicações que pudessem até ser legítimas, quando conseguiu, viu que não estava ali. A minha realização não está no fato de que agora é igual aos homens, então vamos batalhar para ser melhor que eles. E aí eu começo a ser melhor que eles, mas não está suficiente, porque a minha saúde mental já era. Então agora eu tenho que ir atrás de outras coisas. E é mais coisa. E agora, quer saber de uma coisa? O conceito de mulher agora cada um define como quer. É isso que a gente está vendo hoje. Cada onda levando a gente numa espiral descendente moral,
buscando um propósito ou uma realização ou um sentido que não está lá. Não está lá. Até o conceito de mulher, gente, está sendo posto em xeque agora. Essa quinta onda do feminismo é a mais bagunçada, porque elas brigam entre elas. Então, o que começou como um movimento de união, agora está fadado a brigas internas dentro do próprio movimento feminista, diante de toda essa bagunça que a gente está vendo. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E se eu começo a contemplar identidade, ou a minha busca em relação à identidade está afastada daquilo que Deus me criou para ser, eu vou ficar nessa roleta sem fim. Sabe o hamster na gaiola, na roletinha? Sempre correndo, sempre buscando alguma coisa, mas sem nunca encontrar. Porque não está lá. Não está lá. A nossa identidade, nosso propósito, realização e valor como mulheres está no fato de termos sido criadas à imagem e semelhança do Criador. E é nele que eu encontro, então, o meu propósito e a minha realização. Agora, se o pecado corrompe tudo isso, se o pecado corrompe a minha experiência de buscar identidade no Criador e eu estou fadada a olhar e buscar na criatura ou em coisas corrompidas, seria esse o final da história? Graças a Deus, não. Porque Gênesis, ainda no capítulo 3, no versículo 15, a gente tem aquela primeira menção de que um dia viria alguém que faria tudo o que esse primeiro Adão não fez. Ele pensaria perfeitamente como Deus, ele agiria perfeitamente como Deus e ele dominaria a criação ao invés de ser dominado por ela. Resta para nós, ou para o povo na Bíblia, no Antigo Testamento, a expectativa de quando ele viria. Quando vai vir alguém que finalmente vai esmagar a cabeça da serpente e fazer novas todas as coisas. A Bíblia seria, se a gente tivesse assim muito tempo, a gente poderia explorar como todo o Antigo Testamento mostra essa busca incessante com as pessoas querendo entender quando ele viria, ou sempre o nosso Deus indo atrás e buscando o seu povo, que olha, mas logo em seguida contempla o Criador, mas só um pouquinho a criatura. Eu ainda amo mais a criatura, eu ainda amo mais os meus prazeres, eu ainda amo mais outros deuses. Essa é a história de um povo andando errante porque não consegue adorar como convém. Até que finalmente, abre a sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 1. Finalmente, na plenitude do tempo, na hora certa, que o nosso Deus nunca se atrasa, ele chega, ele vem. Aquele que era o Messias esperado vem. E olha que interessante como Hebreus fala para nós sobre este que vem. Hebreus capítulo 1, os 3 primeiros versículos fala assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vou ler só até aqui. Existe o motivo pelo qual eu escolhi esse versículo em especial para a gente falar sobre Jesus, é que ele traz a mesma linguagem que a gente está vendo desde Gênesis sobre primeiro essa mudança de estrutura entre Deus criando todas as coisas, cada um conforme a sua espécie, e de repente quando ele fala da criação do homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E depois, a gente não abriu lá, mas Gênesis capítulo 5, versículo 3, depois da queda, o texto muda e ele fala que Adão teve mais filhos de acordo com a sua imagem. Uma imagem distorcida. Mas a gente já tinha a promessa de que viria alguém que faria tudo aquilo que o primeiro Adão, como a gente fala, não foi capaz de fazer. E aí a gente chega aqui em Hebreus e a gente vê que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele é mais do que a imagem e semelhança de Deus. Ele é a expressão exata. Ele é o próprio Deus.
E era isso, era assim que tinha que ser. Ele, 100% Deus e 100% homem, veio até nós. Ele encarnou. Deus envia Jesus ao mundo, seu filho, revestido de carne humana. Adão é criado à imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus por excelência, a expressão exata do ser de Deus. Então, a superioridade de Cristo já começa daí. Além do fato de que quando a gente olha para Jesus, a gente entende perfeitamente que ele fez tudo aquilo que eu e você não somos capazes de fazer. Ele pensou perfeitamente, ele agiu perfeitamente. Quando tentado, ele não caiu em pecado. Isso é algo que expressa com excelência o ser de Deus. E ele faz isso perfeitamente e vai além disso. Vai além disso. Ele é a imagem perfeita de Deus, o Filho que não falhou. Aquele que vive a identidade que nós deveríamos viver. E mais do que isso, porque o pecado não pode passar sem punição, ele morre a morte que nós deveríamos morrer. Ele é aquele que assume o sacrifício que era nosso, que assume a morte que era nossa. E na cruz, lá na cruz, existe o perdão. É lá na cruz que a minha identidade e a sua são restauradas. Na cruz nós temos uma nova identidade, nós temos e fazemos parte de uma nova família, nós temos um novo nome, de tal forma que na cruz nós não somos mais o erro que nós cometemos. Na cruz nós não somos mais aquilo que fizeram contra nós. Tantas vezes a gente ancora a nossa identidade no pecado que os outros cometeram contra nós. Na cruz eu não sou o que fizeram contra mim também. A cruz me liberta disso, a cruz me livra disso. Na cruz eu não sou mais o que disseram ou o que eu quero e almejo que digam sobre mim. Na cruz eu não sou mais a rejeição, o abuso, a violência, o pecado mais grave que eu possa imaginar que eu sofri. Na cruz, ele me restaura para ser quem ele me criou para ser. Na cruz, eu e você somos filhas dele. Na cruz, eu e você podemos olhar com esperança e entender que nós somos filhas amadas, justificadas e novas criaturas. Eu gosto, é a Nancy Guthrie que fala que nós somos livres para ser quem nós fomos criadas para ser. A gente olha lá para Gênesis 1 e entende que eu sou criada para ser imagem e semelhança de Deus. O pecado distorce isso, mas Cristo restaura. Eu sou livre para ser quem eu sou, criada à imagem e semelhança de Deus. Sem vincular a minha ideia de valor, de propósito, de papel, a nada que vai ficar por aqui. Mas a viver com alegria tudo isso que eu tenho para fazer aqui, sabendo que se um dia isso for tirado de mim, quem eu sou não muda, porque o meu valor está no que Cristo fez por mim. Essa é a verdade que nós precisamos resgatar, que nós precisamos cravar e inculcar no nosso coração. Porque não tem crise de identidade quem sabe quem é em Cristo. E se a gente voltar lá para a mulher samaritana, a partir do momento em que ela é exposta a essa verdade, ela não apenas ouviu, mas ela creu. Ela depositou a sua fé, ela creu naquilo que ela estava ouvindo de Jesus. Ela poderia ter ido embora. Ela poderia ter falado, sim, já volto. E sair falando, água viva, não vai ter... Encontrei o cara louco, acho que era o sol do meio-dia, mexeu com a cabeça dele. Ela poderia não ter acreditado nisso e ido embora. Ela poderia ter discutido teologia. Não, mas como assim? Me explique melhor essa água, porque eu já ouvi pessoas, existem mestres da lei que têm dito coisas diferentes. Ela não faz nada disso. Ela poderia, inclusive, ter se apegado às suas dores. Isso é algo sobre o qual a gente precisa falar, porque muitas vezes a nossa dificuldade em correr para a cruz é que a gente, num certo sentido, a gente gosta, a gente está apegado ao sofrimento que a gente tem. E a gente não quer se livrar dele.
porque isso traz algum tipo de autocomiseração, as pessoas olham para nós diferente, ou seja lá o que for. Não seria novidade Noemi, do nosso livro de Ruth? Era assim também. Ela fala, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor tem sido amargo comigo. Ela quer que a identidade dela deixe claro o quanto ela sofre. E muitas vezes nós estamos nisso também. Nós estamos preferindo ter a nossa identidade atrelada a uma vida difícil, ao sofrimento, do que correr para a cruz. Ou então, a gente está achando que se a gente só se arrumar primeiro, a gente fala assim, não, eu vou me ajeitar, eu vou colocar algumas coisas em ordem e aí eu vou. Enquanto Jesus está encontrando aquela mulher do jeito que ela está, no meio-dia, no calor do meio-dia, quando ninguém mais falava com ela, e ele está falando, vem, eu vou te dar essa água viva, da qual você, quando beber, nunca mais vai ter sede. Ela poderia ter mantido o rótulo, poderia ter ido embora, mas ela reconhece, ele é o Messias. E esse reconhecimento é algo que ninguém mais poderia fazer por ela. Essa era uma decisão que ela precisava diante do Messias, que já se aproximou dela, que chegou a ela, que buscou essa mulher. Ela decide, ela se aproxima dele. A gente não nasce filha de Deus automaticamente, a gente sabe disso. Nós nos tornamos filhas pela fé, pelo arrependimento, pela confiança em Cristo. E a Bíblia diz para nós, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus não veio só para você e eu nos sentirmos melhores com a gente. Jesus não veio para que a gente tivesse uma vida próspera nesse mundo, cheio de boas notícias e de prosperidade. Jesus não veio para que a gente se tornasse a nossa melhor versão, não da forma como o mundo define. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E graças a Deus ele veio e fez isso perfeitamente. Por quê? Porque ele era a expressão exata do ser de Deus. E ele fez exatamente aquilo que eu e você não somos capazes de fazer. E morreu em nosso favor. Sem a cruz de Cristo, não tem nova identidade. A gente pode, como eu falei, continuar batendo cabeça em estudos sociológicos, antropológicos, culturais, os mais diversos. Se não passar pela cruz, não existe nova identidade. Sem arrependimento, não existe nova vida. Sem a fé em Cristo Jesus, não há novidade de vida. Mas há quando Ele nos restaura. Quando Ele nos restaura, Ele nos coloca na posição de sermos filhas, amadas, justificadas, perdoadas, livres para sermos aquela que Ele nos criou para ser. E aí uma vez eu escutei algo que vai ter muito a ver com o que eu vou falar amanhã, de manhã e à noite, que é mais ou menos o seguinte, foi a Jen Wilkin que falou. A justificação não nos custa nada. Deus nos torna, Cristo nos torna justas em um ato que é definitivo e pontual. Está pago, Ele rasga aquela escrita de dívida, aquele pecado que eu e você devíamos e jamais seríamos capazes de pagar. E Ele já nos declara justas. Isso não custa nada para nós. Mas a santificação custa tudo. Justificação não me custa nada. Santificação, esse processo contínuo de me tornar quem Ele já declarou que eu sou. Esse é um processo que custa. E é aí que dói. E é aí que tantas de nós estamos, possivelmente, na nossa caminhada. Em que nós já entendemos ou já reconhecemos o sacrifício de Cristo por nós na cruz, mas nós já estamos livres do poder do pecado, mas não da presença dEle. E isso, muitas vezes, torna a nossa caminhada talvez confusa, como se a gente não tivesse esperança. Como se aquele que foi poderoso e nos amou a ponto de mandar o seu único filho para nos salvar, Ele nos salvasse e depois Ele falasse, agora você se vira por aí, boa sorte. Mas Ele não faz isso. Ele deixa o Espírito Santo e Ele nos santifica,
para que a gente se torne cada vez mais aquilo que Ele já declarou que a gente é em Cristo Jesus. Esse é o processo de santificação. Cada dia mais, morrendo mais um pouquinho para nós mesmas, sendo livre de nós mesmas, vivendo aquilo que Ele nos cria para ser. E Ele está agindo, Ele está operando na nossa vida. Se você é nova criatura, se eu e você entendemos que Cristo nos liberta para sermos imagem e semelhança de Deus, a gente precisa estar envolvida nesse processo de santificação. Um passo por vez, um pouco por vez, mas com a liberdade de saber: em Cristo eu sou aceita, em Cristo eu sou justificada, em Cristo eu sou livre. Então eu estou livre para buscar ser cada vez mais como Ele é. Eu sou livre para parar de querer achar que o meu valor e reconhecimento vai estar se eu me esforçar só mais um pouquinho na minha carreira. Eu sou livre de achar que o meu valor e propósito está num corpo perfeito. Eu sou livre de achar que o meu valor está na maternidade, num casamento perfeito, em filhos que exaltam a grande e potente mãe que eu sou. Eu sou livre de achar que o meu valor está em qualquer outra coisa que não seja o que Cristo fez por mim na cruz. Essa é uma liberdade e tanto. Livres para viver para a glória de Deus. E essa é a conta que fecha, porque é para isso que a gente existe. E é aí que está o nosso valor. É aí que está o nosso valor. Nós somos livres para ser quem Ele nos criou para ser. Lembra que eu pulei lá em João 4, a gente viu a mulher samaritana e depois a gente pula de um versículo para o outro, a gente viu que essa mulher, antes da gente dar o nosso pulo para o versículo 39, nós vimos que essa mulher, o que ela fez quando ela entendeu, quando Jesus fala para ela dos adoradores que vão adorar em espírito e em verdade, quando Jesus fala para ela, eu sou o Messias, essa mulher saiu contando para todo mundo. Essa mulher entendeu quem Ele era e não guardou a notícia para si mesma. E no versículo 39, nós vemos que muitos creram por causa do testemunho dela. Quando a nossa identidade é resgatada e a gente entende quem nós somos em Cristo, essa notícia é muito boa para a gente guardar só para a gente. E é isso que essa mulher faz. É isso que essa mulher vai atrás de fazer. Como filha amada, justificada, nova criatura, eu, você, ela, temos a missão de cumprir o que Ele nos chama a fazer. Agir como Ele age, pensar como Ele pensa, desenvolver enquanto nós estamos aqui, trabalhar para a glória de Deus em qualquer atividade que nós estivermos. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Todos esses papéis que hoje nós temos, talvez ontem não tínhamos e amanhã não teremos, cada um deles vividos para a glória de Deus. Entendendo que não está nele a nossa realização, mas enquanto Deus nos dá, nós fazemos para que Ele seja conhecido, para que Ele seja proclamado, para que Ele seja anunciado. Ela fala, venha ver esse homem, venha ver esse homem. E esse é o convite. Venha ver esse homem. Você conhece esse homem que restaura quem você é e que te torna livre para ser quem Deus te criou para ser? É aí que o resgate da identidade feminina começa. Aos pés da cruz, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. E a liberdade que Ele dá de sermos imagem e semelhança de Deus. Motivo pelo qual eu e você existimos. Amém? A gente sabe que uma vez entendendo isso, uma vez livres, a obra começa. Uma vez livres, o trabalho começa. E amanhã, nos 2 tempos comigo aqui, nós vamos ver que esse trabalho começa na renovação da nossa mente. E ele se concretiza nas obras que nós fazemos. Não é, a gente tem uma tendência terrível de inverter a ordem e achar que a obra vai nos dar aquilo que Cristo já nos deu. Não é assim. Cristo nos restaurou. Uma vez que estamos lá,
renovar a nossa mente e agir de forma a expressar quem nós somos em Cristo. É o que resgata e ancora quem nós somos nele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós vivemos num mundo confuso, um mundo cego, um mundo que busca em tantas coisas aquilo que o Senhor nos concede por meio de Cristo Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque a sua palavra é clara e ela nos diz quem nós somos em Cristo. Eu te louvo porque o Senhor, na sua imensa bondade, o Senhor nos cria para um relacionamento com o Senhor. O Senhor não estava sozinho, o Senhor não precisava de nós, mas o Senhor, por amor, escolheu se relacionar com um povo seu. E nós, Senhor, somos imagem e semelhança tua, entendemos e agradecemos isso, Senhor, e te peço que o Senhor nos ajude a afirmar o nosso valor e propósito em quem a Bíblia diz que nós somos. O mundo vai tentar deturpar ou distorcer isso de todas as formas. Nós entendemos que o pecado destrói essa nossa capacidade de espelharmos quem o Senhor é, de tal forma que a gente vive buscando coisas criadas, achando que nisso ou disso vai vir satisfação. Mas nós entendemos pela tua palavra que a nossa satisfação está no Senhor. E eu te louvo porque quando Cristo veio, ele, como expressão exata do ser de Deus, ele nos restaura. Na cruz nós somos resgatadas, na cruz nós somos redimidas, e eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê cada vez mais esta clareza, essa convicção de que nós somos livres para ser quem o Senhor nos criou para ser. Tira de nós, Senhor, esse desejos do nosso coração, que muitas vezes são até desejos legítimos, mas que se tornam ambições desordenadas, Senhor. Tira de nós qualquer coisa que nós muitas vezes desejamos que ocupe o lugar que pertence só ao Criador. Nós queremos adorar o Criador, pois é para isso que nós fomos criadas. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso. Ajuda-nos, Senhor, a viver aqui, buscando cada vez mais ser quem o Senhor nos criou para ser. Nós sabemos, a tua palavra nos ensina e nós sabemos pela nossa própria vida que isso exige fazer morrer os nossos desejos, as nossas vontades, e nós precisamos, Senhor, da ajuda do teu Santo Espírito nisso. Ajuda-nos a buscar o Senhor cada vez mais. Ajuda-nos a nos envolver no conhecimento da tua palavra, a nos envolver num relacionamento crescente com o Senhor. Certa, Senhor, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado porque a tua palavra nos enche de esperança nesse sentido. Obrigado porque em Cristo nós somos filhas, redimidas, justificadas, perdoadas, livres e que estamos, sim, em reforma. Ajuda-nos, Senhor, neste processo de santificação. Nós te pedimos por isso, peço pelo coração de cada uma aqui. Nós vamos ser expostas a mais verdades da tua palavra amanhã. Ajuda-nos, Senhor, a entender mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. Mas para hoje, Senhor, dá-nos essa convicção e esse deslumbramento diante da verdade bíblica de que nós somos criadas à sua imagem e semelhança. E é nisso que está a nossa identidade, como mulheres adoradoras, criadas por um Deus bom, para refleti-lo enquanto estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém.